porque, ao menos para nós aqui, pareceu de que o Grêmio hoje ele ficou léguas e léguas de distância de apresentar um futebol de um time que poderia passar e eliminar o Atlético Paranaense nessa semifinal de Copa do Brasil. Boa noite. Não, eu concordo com você. Hoje nós estivemos bem abaixo do que nós estamos acostumados a jogar. E era uma decisão. E o adversário veio para competir, veio para ganhar o jogo. E na maior parte do jogo a gente aceitou que o adversário jogasse. Então, pagamos pelos nossos próprios erros. Mas nessas horas é muito fácil, e é o trabalho de vocês, acharem os erros e a gente fica aqui comentando a noite toda o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de certo. Então, eu, como comandante, eu tenho que sempre defender o meu grupo. Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era a classificação, por nossos próprios erros. Então, é levantar a cabeça que nós temos mais 2 competições ali pela frente, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Dentro disso que você coloca agora, Renato, no final da sua resposta, o Campeonato Brasileiro está bem distante em função da pontuação, mas a Copa Libertadores ela existe numa questão de realidade. E dentro disso, vira uma obrigação para o Grêmio ter que vencer a Copa Libertadores depois dessa eliminação que aconteceu hoje? Obrigação? Obrigação é quem está 10, 12, 15 anos sem ser campeão. Eu, com todo o respeito, acho que vocês estão com um pouco de amnésia, hein? O Grêmio, nos últimos 3 anos, tem 6 títulos. A obrigação é de quem não ganha muito tempo. O Grêmio vai competir, vai jogar as 2 competições que faltam, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Grêmio vai buscar sempre as vitórias, tanto numa competição como na outra. O objetivo, sim, é ganhar, principalmente a Libertadores, que está mais próximo. Agora, obrigação é uma palavra muito forte, principalmente num clube como esse e num grupo que é muito vencedor. A gente sempre trabalha para vencer todas as competições, nem sempre é possível. Foi o que eu falei para o meu grupo lá no vestiário. O Grêmio está acostumado a decidir, o Grêmio está acostumado a ganhar, a gente sabe ganhar, mas a gente tem que saber perder também. Então, hoje o adversário foi melhor, teve mais méritos e mereceu a vitória. Pronto. O Grêmio não fez muita coisa para conseguir a classificação. Então, agora, obrigação de ganhar, a obrigação fica para os clubes que estão há muito tempo sem dar uma volta olímpica. Ô Renato, você disse que o Grêmio vai competir a partir de agora nessas competições aí que tem, especialmente na Libertadores. Por que não competiu hoje contra o Atlético? Vocês vieram com a linguinha afiada hoje, hein? Esperaram a desclassificação? Mas eu vou te responder a pergunta. O Grêmio compete sempre. O Grêmio não esteve na sua melhor forma hoje. Por que você não me pergunta se o Grêmio competiu contra o Palmeiras? O Grêmio não vai jogar todas as partidas bem, não vai conseguir competir todas as partidas, que deveria. Hoje nós não fomos felizes, não competimos do jeito que nós estamos acostumados a competir e a jogar. Ficamos bem abaixo, ficamos devendo tudo isso. Então, como falei, o adversário foi melhor que a gente e mereceu a classificação. Ô Renato, em meio a isso que você já disse, você até entende que dentro de campo, independente das suas orientações, em determinado momento o Grêmio até optou em valorizar a vantagem conquistada na primeira partida? Não, o Grêmio não valorizou, não. O Grêmio, na verdade, sentiu muito falta do Maicon e do Everton. São 2 jogadores fundamentais no nosso esquema de jogo. Infelizmente, o Everton tomou o 3º cartão amarelo numa jogada infantil, lá contra o Atlético, lá na Arena. E o Maicon, infelizmente, machucou a panturrilha contra o Palmeiras. O Grêmio é um time experiente. O Grêmio sabe o que faz com a bola, sabe o que faz em campo. Só que hoje, infelizmente, nós estivemos abaixo de tudo isso. E, infelizmente, ainda para a gente, nós perdemos o Leonardo no momento que nós tomamos o gol. Quando nós estávamos com 10 homens em campo, por aquele setor mesmo do Léo, saiu a jogada, saiu o primeiro gol. E isso, sem dúvida alguma, deu moral para o adversário. Depois conseguiram fazer o segundo gol. Infelizmente, nós tivemos o Kahneman também expulso, e aí praticamente a gente procurou, aí sim, procuramos nos defender mais, que nós tínhamos uma chance de levarmos para os pênaltis, porque numa decisão, do jeito que o Atlético estava jogando, já estava melhor do que a gente com 11.
com 10, se a gente saísse, nós iríamos deixar muitos espaços para o Atlético, e o Atlético tem um ataque muito rápido, e aí sim poderia ser pior. Infelizmente, por um lado, nós levamos para os pênaltis, mas infelizmente nós erramos o último pênalti com o PP e fomos desclassificados. Você falou, Renato, que o Grêmio esteve abaixo hoje, e isso foi perceptível no início do jogo, já quando o Atlético começou a dominar, e se estendeu durante toda a partida, né, o Atlético pressionando. No momento em que tu percebeu que o Grêmio estava abaixo, o que você tentou fazer para reverter essa situação e por que acabou não dando certo? Não, eu conversei bastante com ele no vestiário, foi exatamente isso que você falou, foi exatamente isso que eu passei para eles. O Grêmio não estava conseguindo jogar, o Grêmio estava recuperando a bola e estava entregando para o adversário com uma facilidade muito grande. E então estava dificultando, porque a gente tinha posse de bola, recuperava a bola e a gente não conseguia contra-atacar. A gente perdia a bola muito fácil e aí isso fez com que o adversário foi crescendo durante a partida, foi empurrando o Grêmio lá para trás e no momento que a gente recuperava a bola, a gente não tinha saída de bola de novo. Por isso que nós sentimos bastante a falta tanto do Maicon quanto do Everton na partida de hoje. Renato, queria te perguntar sobre duas cenas do jogo. Primeiro, a gente viu no segundo tempo o Maicon com as chuteiras ao lado. Tinha ideia de utilizá-lo por alguns minutos? E se você achou pênalti no primeiro tempo na cabeçada do Jeromel, porque todos os jogadores do Grêmio pediram muito pênalti, conseguiu analisar esse lance ou não? O Maicon, ele não tinha condições de jogar. Eu sempre levo ele, mesmo nos jogos do Campeonato Brasileiro, mesmo em condições, tanto ele quanto o Jeromel, para o banco, que são importantes aí, que eles cobram bastante também, principalmente dos jogadores mais novos. Então, por termos aí vários jogadores no banco hoje, ele estava, mas até porque o Luciano e o Everton estavam suspensos, então deixei o Maicon justamente porque eles gostam de ficar no banco, tanto ele quanto o Jeromel. Aí o pênalti, vocês chegaram, ainda bem que alguém me perguntou sobre o pênalti, né? Porque pensei que fosse passar em branco. Você sabe muito bem que eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não gosto de falar. Eu sou totalmente a favor do VAR. Mas o que tem que mudar no futebol brasileiro são as regras do VAR. São as regras na hora do pênalti. Eu não estou nem lamentando, não estou nem falando se foi ou não foi pênalti. Pela imagem que eu vi ali, o jogador do Atlético está com o braço aberto. Então, o que eu falo em termos de regras é exatamente isso. Porque fica difícil. Todo mundo fala uma coisa. No momento que o jogador está com o braço aberto, pelo menos na minha concepção, na minha opinião, o jogador está pedindo ajuda para o braço. E a regra diz, o jogador com o braço aberto, principalmente no nível do ombro, é pênalti. O jogador do Atlético estava com o braço aberto nesse nível aqui. Aí eu pergunto para vocês, o juiz para, vai olhar no VAR e não dá o pênalti. Eu vou brigar, vou criticar o árbitro? Não, não vou fazer nada disso. Daqui a pouco vai ter um outro lance desse e a gente vai ficar se questionando aqui, é pênalti ou não é? Eles têm que definir, eles têm que decidir, porque cada jogo, cada rodada, cada pênalti, dado ou não dado, todo mundo fala alguma coisa. O jogador está com o braço aberto. Na minha opinião, e eu não estou dando desculpa nenhuma, é pênalti legítimo. É pênalti legítimo, que mudaria totalmente o jogo. Foi no início do jogo, estava 0-0, mas o árbitro achou melhor não dar o pênalti. Não sou eu que vou discutir aqui, não sou eu que vou espernear. Agora, eles têm que definir, eles têm que se decidir. Cada final de semana, cada partida tem um lance duvidoso quanto o pênalti. Eles têm o VAR, não é possível que eles vão ficar na dúvida. Não é possível que um vai falar que essa é a regra. Cumpra-se a regra. Braço aberto, seja contra o Grêmio, o meu jogador abriu o braço dentro da área, a bola pegou no braço, dá o pênalti. Agora, se do outro lado também o jogador abriu o braço, como aconteceu hoje, por que não é pênalti? Qual é a explicação? Qual é a explicação? Fica difícil, eu vou dar um exemplo de dois lances, por isso que eu falo, fica até difícil a gente ficar aqui falando de VAR, falar de pênalti. O Flamengo teve um pênalti agora contra o Palmeiras. Eu não vou falar se foi pênalti ou não no Rafinha. Não vou falar. Agora, você pega aquele lance, não estou falando do Flamengo, porque o Flamengo é o nosso adversário, podia ter sido um outro lance, mas casualmente foi um lance com o Flamengo. Você pega o lance do Rafinha e você pega o lance do goleiro de São Paulo no jogador do Ceará. E aí bota os dois lances aí, pega os especialistas e pergunte para eles. Aí que eu vejo um lance que foi metade da falta, o juiz deu pênalti.
O outro, que inclusive o goleiro devia ter sido expulso e ter dado o pênalti, ele olhou no VAR e falou que não foi nada. Por isso que eu falo a mesma coisa no lance de hoje. Eles têm que se definir o que é pênalti e o que não é pênalti. Não pode, cada rodada, um juiz achar que tem uma regra, o outro árbitro achar que ele tem uma outra regra. A regra é para todos. Então, hoje, o Grêmio, se foi prejudicado, não cabe a mim ficar falando. Na minha opinião, foi pênalti, mas não vou ficar lamentando, porque o Grêmio foi desclassificado. Agora, a gente vai ficar aqui até quando? Todo final de semana, toda rodada, discutindo, foi pênalti, não foi pênalti. Aqui ele cumpriu a regra, aqui foi o mesmo pênalti, não se cumpriu a regra. E daqui a pouco um clube grande também vai perder uma competição, vai perder uma decisão, e a gente vai ficar aqui esperneando, gritando. Por quê? O da Silva vai dar uma palestra para a gente sobre o VAR, sexta-feira à noite. Será que eu devo estar dentro dessa palestra? Será que eu devo estar lá, dentro de uma palestra dessa? Se cada árbitro tem uma regra? Eu acho que, acima de tudo, a CBF, o da Silva, tem que botar numa sala de aula somente os árbitros e conversar com eles e botar uma regra só. Isso aqui é pênalti, isso aqui não é pênalti. Não pode, cada final de semana, um árbitro chegar com uma regra dele. Só isso que isso é para o bem do futebol. Eu sou a favor do VAR. É para o bem do futebol. Agora chega, né, de ver um lance que é pênalti, o mesmo lance do outro lado não é pênalti. Fazer o quê, né? Renato, aqui na direita, boa noite. O Grêmio geralmente joga para colocar o adversário numa posição desconfortável e hoje esteve nessa posição. O que dá para tirar de lição, na sua opinião, de uma situação dessa, até pensando nas decisões que tem pela frente, e se você acha que hoje era possível reverter esse desconforto de algum jeito, como seria possível hoje? Não, do jeito que nós jogamos, não. Estava muito difícil. Muito difícil. Nós sentimos muita falta do Maicon e do Everton. O Atlético esteve bem melhor do que a gente e ele mereceu a classificação. Hoje nós estivemos muito abaixo do que a gente faz em todos os jogos, em todas as competições. E nós pagamos por isso. E olha que eu fiquei praticamente desde ontem conversando bastante. Ontem mesmo eu tive uma reunião de 1 hora com o grupo. Hoje eu tive outra, antes mesmo do jogo. Nós tivemos alguns jogadores muito abaixo do que eles possam apresentar. E nós pagamos pelos erros, além das 2 faltas que nós tivemos, que foi do Maicon e do Everton. E perdemos o Leonardo logo no início, quer dizer, eu fiquei somente com 2 substituições. Complicou, mas não adianta a gente ficar aqui lamentando a noite toda. Eu falei, inclusive, para o meu grupo, nessas horas a gente quer sumir, quer ficar numa ilha deserta, mas eu, como comandante, tenho que botar a cara aqui para bater mesmo, tenho que defender meu grupo. Eu ainda parabenizo o meu grupo, porque o meu grupo é um grupo vencedor. Nós perdemos hoje, estamos tristes. Mas a gente aprende com as vitórias e a gente aprende com as derrotas também. Hoje, nós não fizemos absolutamente nada para conseguir a classificação. Ponto. Então, não adianta a gente ficar aqui achando desculpa. Não jogamos nada. O Atlético foi melhor do que a gente. Não é que o Atlético tenha feito tanta coisa assim mais do que a gente, mas foi melhor. Mereceu a classificação. Pronto. Não adianta eu ficar aqui dando desculpinha aqui, desculpinha lá. Se quiser dar desculpa, eu ia falar, olha, nós perdemos por causa do pênalti. Não vou ficar dando desculpa por causa do pênalti, se foi pênalti, não foi. Na minha opinião foi, mas não vou ficar dando desculpa. Não jogamos praticamente nada. O Atlético foi melhor do que a gente, mereceu a classificação. Pronto. Ponto final. Renato, o Grêmio começou o primeiro tempo muito mal e tomou um gol no início do segundo tempo. E isso fez o time se perder um pouco mais, um time considerado um time experiente por toda a imprensa e por ti mesmo. Tu acredita por que faltou experiência para o Grêmio hoje que teve em São Paulo na semana passada? É que eu falei, nós tínhamos 2 jogadores importantíssimos fora de combate, que foi o Maicon e o Everton. Então nós tínhamos sempre o PP, que nós tínhamos uma solução, de repente, para o segundo tempo de velocidade, coisa que nós não tínhamos nenhum jogador de velocidade hoje, para que a gente pudesse mudar o panorama da partida. E num momento crítico, que nós já não estávamos bem na partida, nós tivemos a lesão do Leonardo, e nesse momento que nós estávamos com 10 jogadores em campo, ainda nós tomamos o gol. E como você falou, já tinha alertado eles no vestiário, cuidado para a gente não tomar um gol de novo no início do segundo tempo. E infelizmente nós tomamos o gol no início do segundo tempo. As coisas já não estavam boas. E logo depois nós tivemos o Kahneman expulso. Quer dizer, hoje realmente não foi uma noite nossa, foi uma noite do Atlético e o Atlético mereceu a classificação. Obrigado, Renato.